Guerra na Ucrânia e acordo comercial marcam a reunião de Lula e Pedro Sánchez na Espanha. Bolsonaro deixa a Polícia Federal depois de 2 horas de depoimento sobre os atos de 8 de janeiro. E você vai ver também. Prévia da inflação sobe 0,57% em abril, puxada pelo grupo dos transportes. São Paulo aplica vacina bivalente contra a Covid em pessoas acima dos 50 anos. Em mais da metade das capitais, o imunizante já é aplicado em maiores de 18 anos. Alemanha e Grã-Bretanha interceptam aviões militares russos no Mar Báltico. E ainda, mercado mundial de carros elétricos registra forte crescimento. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, boa tarde. Você é sempre muito bem-vindo. E nós estamos ao vivo. Agora são 13 horas e 3 minutos pelo horário de Brasília. Muito boa tarde, Dani. Sempre um prazer estar ao seu lado. Prazer é todo meu. Ótima tarde para você também, Kleber. E é claro, para você que nos assiste, vamos juntos conferir o que é notícia no Brasil e no mundo nesta quarta-feira. E olha só, a guerra na Ucrânia e a assinatura de um acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia deram o tom da reunião entre o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, e o presidente da Espanha, Pedro Sánchez, em Madrid. Lula fez a afirmação em uma coletiva de imprensa com o presidente do governo da Espanha, o esquerdista Pedro Sánchez, em Madrid. O mandatário brasileiro também voltou a defender a criação de um novo G20 para negociar o fim do confronto no leste europeu. Já Sánchez declarou que todos devem se comprometer com o término da guerra, mas reforçou que há um agressor e um agredido. Ninguém pode ter dúvida de que nós, brasileiros, condenamos a violação territorial que a Rússia fez contra a Ucrânia. O erro aconteceu, a guerra começou. Agora não adianta ficar dizendo quem está certo ou quem está errado. Agora o que precisa é fazer a guerra parar. Um acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia também esteve em pauta no encontro. Brasília e Madrid esperam aproveitar o fato de assumirem as presidências dos blocos em 2023 para assinar o documento, que foi elaborado em 2019. No início deste ano, o vice-presidente da Comissão Europeia, Frans Timmermans, disse que esperava ratificar o acordo em 2023. No entanto, vários países membros, principalmente a França, permanecem muito relutantes em fazê-lo. O presidente Emmanuel Macron alertou no final de fevereiro que um acordo não seria possível se os países do Mercosul não respeitassem as mesmas limitações ambientais que os europeus. Os agricultores europeus temem que mais produtos agrícolas sul-americanos entrem no mercado do continente e alegam que eles têm padrões de produção menos rígidos. Ao contrário da União Europeia, o Brasil não proibiu os antibióticos promotores de crescimento na alimentação animal. Durante o encontro desta quarta-feira, Lula e Sánchez também assinaram memorandos de entendimento sobre cooperações no ensino superior universitário entre os Ministérios do Trabalho dos dois países, além de uma carta de intenções na área de ciência, tecnologia e inovações. O ex-presidente Jair Bolsonaro disse à Polícia Federal que compartilhou sem querer um vídeo que questionava as eleições de 2022. O depoimento sobre a investigação aos ataques do 8 de janeiro durou cerca de 2 horas. O ex-presidente Jair Bolsonaro deixou a sede da Polícia Federal em Brasília após depor por cerca de 2 horas no inquérito dos atos de 8 de janeiro. Acompanhado da defesa, ele chegou ao local pouco antes das 8h50 desta manhã e saiu por volta das 11h20. O depoimento foi determinado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Ao tomar a decisão, Moraes atendeu a um pedido da Procuradoria-Geral da República e deu prazo de 10 dias para a Polícia Federal ouvir o ex-presidente. Na avaliação de investigadores, uma postagem feita no dia 11 de janeiro pelo ex-presidente poderia ligar Jair Bolsonaro aos ataques a Brasília do dia 8 de janeiro. Sem provas, a mensagem colocava em dúvida o sistema eleitoral brasileiro. O post que questionava o resultado das eleições foi retirado do ar poucas horas depois da publicação. Em depoimento prestado à Polícia Federal, Bolsonaro alegou que compartilhou sem querer o vídeo. Na avaliação de Moraes, a postagem poderia ter estimulado os atos de invasão aos prédios dos 3 poderes da República em Brasília por manifestantes insatisfeitos com o resultado das eleições presidenciais de outubro de 2022.
E no Congresso, aliados do governo calculam ter pelo menos 20 dos 32 votos de prováveis integrantes da CPMI dos atos golpistas para a criação, então, da comissão. O requerimento de criação deve ser lido ainda hoje em sessão. E a Câmara dos Deputados aprovou o regime de urgência para o projeto de lei das fake news. Com isso, a proposta pode ser votada em plenário já na próxima terça-feira. Com a aprovação da urgência do projeto de lei das fake news, ele pode ser votado em plenário sem precisar passar pelas comissões da Câmara. O objetivo da proposta é estabelecer regras para evitar a disseminação de informações falsas nas redes sociais. A urgência foi aprovada por 238 votos favoráveis e 192 contrários. O relator do projeto, Orlando Silva, ainda não apresentou o parecer oficial sobre o tema no sistema da Câmara. Ele se reuniu nesta terça com o presidente da Câmara, Arthur Lira, e líderes partidários para apresentar os principais pontos do projeto e como pretende deixar o parecer. Também foram discutidos pontos considerados sensíveis. Arthur Lira pontuou novamente que a proposta assegura a liberdade de expressão nas redes sociais, ao contrário do que afirmam as empresas do setor. Para ele, deve-se ter um limite que garanta a todos a liberdade de expressão e cada um arca com as consequências daquilo que fala nas redes. E essa liberdade de expressão tirou dezenas de redes de parlamentares do ar. Dezenas de redes. E não é justo para essa casa que não tem o seu direito de imunidade material estendido para a internet para garantir o acesso dos parlamentares às redes sociais. Não é justo para essa casa não ter como investigar quem planta terror na vida dos nossos filhos nas escolas. Também nesta terça, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, apresentou propostas ao Congresso para o projeto de lei das fake news. Entre as sugestões do TSE está a responsabilização das plataformas civil e administrativamente por conteúdos direcionados por algoritmos impulsionados e publicitários com distribuição realizada por pagamento ao provedor de redes sociais. Outra medida diz respeito ao processo eleitoral e propõe que, se o conteúdo ou perfil que esteja divulgando informações falsas não for indisponibilizado dentro de 2 horas após a notificação, que seja aplicada a multa de R$ 100 mil a R$ 150 mil por hora. A prévia da inflação oficial de preços perdeu ritmo e subiu 0,57% em abril. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira pelo IBGE. Com a menor variação para o mês desde 2020, com mais de 0,02%, o IPCA 15 acumula alta de 4,16% nos últimos 12 meses e continua acima do teto da meta pré-estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional de 3,25%, com margem de tolerância de 1,5 ponto, de 1,75% para 4,75%. Em abril, todos os 9 grupos de produtos e serviços pesquisados tiveram alta. Mais uma vez, a maior variação, 1,44%, e o maior impacto no índice do mês, 0,29 pontos percentuais, vieram dos transportes, que haviam subido 1,50% em março. Na sequência, vieram os grupos Saúde e Cuidados Pessoais, 1,04%, e Habitação, 0,48%, que contribuíram com 0,14% e 0,07%, respectivamente. Já alimentação e bebidas, 0,04%, desacelerou frente a março, 0,20%. Os demais grupos ficaram entre 0,06% de comunicação e 0,39% de vestuário. A alta do grupo Transportes foi puxada pelo aumento nos preços da gasolina, 3,47%, que exerceu o maior impacto individual no IPCA 15 de abril, 0,17 pontos percentuais.
Além disso, também houve alta nos preços do etanol, 1,10%, que haviam subido 1,96% em março. Já o óleo diesel, com menos de 2,73%, e o gás veicular, com menos 2,17%, recuaram na contramão dos demais combustíveis, com 2,84%. E as passagens aéreas tiveram alta de 11,96%, após a queda de 5,32% em março. E veja a seguir, Alemanha e Grã-Bretanha interceptam aviões militares russos no Mar Báltico. E ainda, mercado mundial de carros elétricos registra forte crescimento no ano. Nós voltamos já, não perca! Seja bem-vindo mais uma vez, nós estamos de volta ao vivo, agora 1h15 pelo horário de Brasília. Voltamos para falar sobre saúde. Isso mesmo, e a cidade de São Paulo começou, nesta quarta-feira, a aplicar a vacina bivalente contra a Covid em pessoas a partir de 50 anos. A gestão municipal informou que ainda não há doses suficientes para toda a população. E em todo o país, mais da metade das capitais já estão aplicando a vacina bivalente em maiores de 18 anos. Em São Paulo, a população com mais de 50 anos já está recebendo a dose de reforço da vacina bivalente da Pfizer contra a Covid-19. A Secretaria Municipal de Saúde recebeu 161 mil doses do imunizante, após o Ministério da Saúde liberar na última segunda-feira a vacinação para maiores de 18 anos. De acordo com a pasta, quando as vacinas chegarem, a capital vai imunizar pessoas de outras faixas etárias. A Prefeitura informou que a cidade tem 9 milhões de pessoas com 18 anos ou mais. No Brasil, mais da metade das capitais já estão aplicando a vacina bivalente contra a Covid em maiores de 18 anos. Cuiabá e Belém também começam a imunização nesta quarta-feira. Apesar de o Ministério da Saúde ter ampliado a dose de reforço de vacinas bivalentes contra a Covid-19 para toda a população acima de 18 anos, algumas unidades da federação alegaram falta de imunizantes para a cobertura de toda a população. Capitais como Rio de Janeiro, Recife, Goiânia e Natal iniciaram nesta terça a aplicação. Outras prefeituras, como Belo Horizonte, Porto Alegre e Curitiba, aguardam o envio de mais doses. As vacinas bivalentes são imunizantes elaborados para oferecer uma proteção extra contra a Ômicron e suas subvariantes. A vacina é indicada para pessoas que já receberam pelo menos 2 doses da Coronavac, AstraZeneca ou Pfizer há pelo menos 4 meses desde a última imunização. Mais de 10 milhões de doses da vacina bivalente foram aplicadas em todo o país, o que equivale a menos de 20% do público-alvo das primeiras campanhas. E a Justiça liberou mais de 2 bilhões de reais para o pagamento de atrasados para os beneficiários do INSS. Esse valor corresponde à revisão de aposentadorias, auxílios-doença e pensões. A liberação foi feita pelo Conselho da Justiça Federal e o valor liberado é de 2 bilhões e 300 milhões de reais. O montante corresponde a atrasados para beneficiários do INSS, que conseguiram a concessão ou revisão do benefício na Justiça. São ações de revisão de aposentadorias, auxílios-doença, pensões e outros benefícios. Juntos, eles somam quase 89 mil processos, destinados a mais de 257 mil pessoas. Os pagamentos serão feitos para casos de requisições de pequeno valor, que totalizam até 60 salários mínimos, ou R$ 78.120. As ações são relativas ao mês de março deste ano, e o dinheiro já foi repassado para os tribunais regionais federais, que farão o pagamento. A informação sobre a liberação dos valores pode ser obtida por consulta no portal do Tribunal Regional Federal responsável. E agora um dado alarmante. Entre 1985 e 2022,
o Brasil queimou uma área equivalente à Colômbia e o Chile. Dados indicam que mais de 20% do país foi atingido por queimadas. Em 38 anos, 185 milhões e 700 mil hectares de florestas foram queimadas no Brasil. A área equivale aos territórios da Colômbia e do Chile juntos, ou 21,8% de todo o território nacional. É o que revelam os dados do MAP Biomas Fogo, mapeamento feito entre os anos de 1985 e 2022. As imagens geradas por 3 satélites Landsat rastrearam a ação do fogo em todos os tipos de uso e cobertura da terra em território brasileiro. De acordo com os resultados, o Cerrado e a Amazônia foram os biomas mais atingidos, correspondendo a cerca de 86% da área queimada. O Cerrado queimou, em média, 8 milhões de hectares por ano. No caso da Amazônia, a média foi de 6 milhões e 800 mil hectares ao ano. Em relação às proporções das áreas atingidas dentro dos biomas, o Pantanal foi o mais afetado. Teve 51% de seu território consumido pelo fogo no período. O Mato Grosso foi o estado que apresentou a maior ocorrência de queimadas no período analisado, seguido por Pará e Maranhão. Segundo a análise, mais de 2/3 das queimadas e dos incêndios ocorreram em vegetação nativa. Campos e savanas são tipos de vegetação nativa mais afetados, enquanto a Amazônia e a Mata Atlântica apresentaram maior incidência de fogo em áreas alteradas pelo ser humano, tais como zonas de pastagem. Os dados mostram que a frequência e a intensidade do fogo têm aumentado nos últimos anos devido ao desmatamento e às mudanças climáticas que afetam as temperaturas e aumentam os períodos de seca. No destaque internacional, Berlim anunciou nesta quarta-feira que a Alemanha e a Grã-Bretanha interceptaram 3 aviões militares russos sobre o Mar Báltico. Vale destacar que os incidentes com aviões russos e de países da OTAN aumentaram nos últimos anos, mesmo antes do início do conflito na Ucrânia. Em nota no Twitter, a Força Aérea Alemã explicou que Eurofighters identificaram 2 Su-29 Flanker e um IL-20 da Rússia voando sem sinais de transponder no espaço aéreo internacional da região. A Alemanha e Grã-Bretanha fazem parte da operação da Organização do Tratado do Atlântico Norte de Vigilância do Espaço Aéreo dos Estados Bálticos. Os incidentes com aviões russos e de países da OTAN aumentaram nos últimos anos, antes mesmo do início do conflito na Ucrânia. Uma interceptação similar ocorreu em 17 de abril. Manobras do tipo foram registradas no Mar Báltico, mas também no Negro e em outros pontos da região. Em março, a aviação russa interceptou um drone americano Reaper Mk-9 no Mar Negro, que caiu na água. O episódio provocou uma breve escalada das tensões entre Washington e Moscou. E ainda falando de notícias internacionais, por iniciativa do presidente da Colômbia, Gustavo Petro, representantes de cerca de 20 países estão reunidos em Bogotá para tentar relançar o diálogo na vizinha Venezuela, entre o governo chavista de Nicolás Maduro e a oposição. A reunião começa marcada pelo tumulto causado pela saída da Colômbia para os Estados Unidos do opositor venezuelano Juan Guaidó, que cruzou a fronteira da Venezuela a pé e sem passar pelos trâmites migratórios e, aliás, sem ter sido convidado para a cúpula. Delegações de 20 países se reuniram nesta terça-feira em Bogotá para encontrar saídas para a crise política entre o governo da Venezuela e a oposição. A cúpula tem como objetivo destravar os diálogos da Cidade do México entre o governo de Nicolás Maduro e opositores, suspensos desde novembro. O presidente colombiano Gustavo Petro reafirmou sua proposta de transitar sobre 2 rios, focada em 2 eixos: as eleições de 2024 e a suspensão das sanções dos Estados Unidos contra a Venezuela. Estabelecer o cronograma, sim, de las elecciones y sus garantías. Estabelecer o calendário das eleições e suas garantias, que o povo venezuelano possa decidir livre e com soberania o que quiser, sem pressão. A sociedade venezuelana não quer ser sancionada, porque as sanções caíram sobre o povo venezuelano. Aqui nas ruas vemos isso. Um povo faminto nas ruas de Bogotá e da Colômbia. As sanções han recaído sobre o povo venezuelano. Aqui nestas calles lo hemos visto. A reunião começou marcada pelo tumulto provocado pela saída do líder opositor venezuelano Juan Guaidó da Colômbia. O político, que não foi convidado para a cúpula, afirmou que foi expulso do país. Petro desmentiu o opositor e esclareceu que, apesar de sua entrada ilegal no país, foi permitido que viajasse a Miami por razões humanitárias.
O Ministério das Relações Exteriores colombiano informou que abriu uma investigação administrativa pela entrada irregular. O presidente americano anunciou nesta terça-feira que vai sim concorrer a um segundo mandato nas eleições de 2024. E esse anúncio repercutiu nos Estados Unidos, principalmente por causa da idade de Joe Biden. Tem gente que acredita que o presidente americano Joe Biden, de 80 anos, não deveria concorrer à reeleição. O motivo? A idade. Se ele está bem de saúde e sente que é capaz de fazer o trabalho, então acho que está perfeitamente bem. Eu preferiria, honestamente, que uma oportunidade fosse dada a alguém que seja um pouco mais jovem e pudesse ter novas ideias para o país. Gosto do que Biden fez. Acho que ele fez um trabalho muito bom. Pessoalmente, gostaria que ele não concorresse novamente. Tenho 72 anos. Ele é mais velho do que eu. Ele é muito velho para o trabalho. Biden anunciou nesta terça-feira que concorrerá a um segundo mandato nas eleições de 2024, mas tem eleitores que avaliam que ele ainda tem energia. Acho que nos últimos 4 anos ele fez um ótimo trabalho ao colocar pessoas no Poder Executivo que representam pessoas de todas as gerações de maneira muito eficaz. Então, acho que se ele continuar fazendo isso, no próximo ciclo, acho que ele terá sucesso. Biden terá 86 anos ao final de um possível segundo mandato. E olha só, nos próximos anos, o trânsito nas ruas das grandes cidades deve sofrer uma grande transformação, né, Dani? Pois é. Isso porque a Agência Internacional de Energia anunciou nesta quarta-feira que a venda de veículos elétricos manteve crescimento explosivo este ano. Para a gente ter uma ideia, a expectativa é de que logo, logo, a cada 5 carros comercializados no mundo, um seja elétrico. Vamos ver. O mercado de veículos elétricos segue em franca expansão. Nesta quarta-feira, a Agência Internacional de Energia confirmou que as vendas mantiveram um crescimento explosivo este ano e devem alcançar a marca de quase 1 em cada 5 carros comercializados no mundo. A agência destacou que a rápida eletrificação do transporte terrestre terá grandes consequências para a indústria de energia, porque eliminará a necessidade de 5 bilhões de barris diários de petróleo até o final da década. O consumo mundial de petróleo é de cerca de 100 milhões de barris por dia atualmente. A agência destacou em seu relatório anual sobre carros elétricos que as vendas destes veículos devem subir 35% em 2023, com a marca de 14 milhões de unidades. O número representará uma participação de mercado de 18% contra de 4% em 2020. As vendas de carros elétricos se concentram principalmente em 3 mercados: China, Europa e Estados Unidos. O gigante asiático está na liderança, com 60% das vendas mundiais de carros elétricos em 2022. E essa edição fica por aqui. Uma ótima tarde para você. E não se esqueça que daqui a pouco, às 13h50, eu volto com mais notícias para você. Até mais. Até mais.